tarde, turma. Então, nós vamos iniciar nossa aula de hoje sobre água, solo e erosão. Então, eu vou dar um conceito bem básico de erosão, mas eu acho que já dá para ter uma ideia para depois a gente continuar essa discussão em sala de aula, tá? Bom, então, o que é erosão? Quais são os seus agentes, né, que promovem essa erosão? Né? Como isso acontece? Bom, então vamos dar um exemplo, vamos definir primeiro erosão. Então você tem que entender que erosão é um desgaste do solo, de qualquer desgaste no solo, em que há uma retirada e um transporte desse material que compõe esse solo, né, de um lugar para outro. A ideia básica é essa. Então todo e qualquer desgaste do solo, das rochas, enfim, né, em que há essa retirada, esse transporte desse material de um lugar para outro. Basicamente a ideia é essa. Bom, mas quais são esses agentes que causam a erosão do solo? Que causam essa retirada, né, desse material de um lugar para o outro, que ocasiona então o desgaste? O livro está mencionando a água, tá? Mas não só a água, né? Tem outros agentes da natureza que causam também a erosão, como o vento é um agente que causa a erosão. A neve também é um outro agente que causa a erosão. Mas nós vamos ficar na água, tá? Que é o que nos interessa. Bom, então nós definimos, só para a gente voltar, né? A gente definiu então erosão como um desgaste, né? Esse desgaste a gente tem que entender como esse processo de desgaste ocorre porque há uma retirada de um material, né? De um lugar para o outro, e os agentes que causam esse desgaste no solo, que a gente está abordando aqui, é a água. Bom, mas como isso ocorre na realidade? Bom, então você pensa numa superfície terrestre, né? E você pensa, por exemplo, na água da chuva impactando esse solo. Então, conforme ela vai impactando esse solo, a água da chuva, ela também vai causando o que, gente? Ela vai promovendo, então, esse desgaste do solo. Quando se fala em desgaste, se fala, então, nessa questão da retirada desse material, né? Porque aí o que vai acontecendo quando ela vai impactando? Vai se formando um desnível ali, né? Até se formar, muitas vezes, um buraco, né? Uma cratera, né? Então, conforme ela vai impactando ali, aquela terra que deveria estar ali, né, ela vai sendo retirada. E quando ela vai sendo retirada, o que ocorre? Né? A gente vê, então, uma abertura no solo, um buraco, uma cratera, né? E isso, então, a gente define como um processo de erosão do solo. Tá certo? Então, basicamente, a ideia é essa, tá? Esse exemplo que eu dei, eu vou colocar umas fotos, depois vocês vão ver alguns exemplos de erosão e a gente encerra por aí. E eu vou dar duas questões para vocês responderem. Tudo bem? Então, basicamente essa a ideia. Erosão, a gente tem que entender como esse desgaste do solo, né, em que a gente, não só do solo, né, das rochas, entre outros elementos, né, mas em que há uma retirada, né, um deslocamento desse material, né, desse pequeno material, né, que compõe, por exemplo, no caso, a terra, são as partículas de terra, né, ou os grãozinhos de terra ali, né, de um lugar para outro. E aí forma, então, esse desnível que a gente também chama de erosão. E isso ocorre muitas vezes por um processo da natureza, né, a água da chuva, né, é que vai promovendo isso, né, vai levando, retirando esse material de um lugar para o outro. Quando ele se retira esse material de um lugar para o outro, forma então o buraco, né, a cratera, ou então um desnível, enfim, é basicamente isso. Tudo bem? Eu vou colocar umas fotos, depois vocês também vão responder duas questões para mim. Tudo bem? Então, bem curtinho, 5 minutos, do jeito que eu quis. Valeu, gente!